Olá, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou o professor Heverson e hoje a gente vai continuar com a nossa Química Orgânica e vamos abordar nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Se ligam aí! É isso aí, pessoal. Então, na aula anterior a gente estava falando sobre ramificações e na aula de hoje a gente vai fazer a introdução sobre nomenclatura dos hidrocarbonetos com as ramificações. Eu dividi essa aula em duas aulas curtas. Na primeira aula a gente vai ver sobre compostos de cadeia aberta, acíclicos, e no próximo vídeo, na aula de compostos hidrocarbonetos ramificados 2, a gente vai falar sobre os compostos cíclicos. Só para a gente relembrar, na nossa última aula, a gente estava falando sobre ramificações. Então, com um carbono, a gente dava o prefixo metil, com dois carbonos, etil, três carbonos, propil, ainda com três, uma variação isopropil ou o ciclopropil. Com quatro carbonos, nós tínhamos o butil, o sec-butil, terc-butil, isobutil e o ciclobutil. Eu tenho ainda as variações das fórmulas de traço para esses radicais, tá? Segue a mesma coisa, então o vestibular pode abordar ou na fórmula convencional ou nessa fórmula de traço. A gente tinha alguns radicais, algumas ramificações e de casos especiais, né? O vinil é muito usado, ou o et em il, o fenil, que a gente vai abordar em fenóis, na nossa próxima aula também, o benzil, tá? Diferenciando o fenil para o benzil, onde eu tenho um CH2 aqui depois, o alfa-naftil, segundo carbono aqui, na verdade o primeiro desse composto depois da ligação, da intersecção, que é o segundo dele, ou o beta, que é o segundo carbono depois da ramificação, ou o terceiro dele. Bom, além disso, não sei se vocês repararam, eu sempre fico falando o termo ramificação e radical. Galera, eu quero deixar bem claro, então, a diferença da ramificação e dos radicais, tá? Muitos professores de química, alunos que vão fazer vestibular, ainda confundem muito esses dois termos, tá? Misturam muito esses dois termos. Então, a gente tem uma diferença deles. Bom, radical é quando a gente tem uma valência livre, ou quando a gente tem uma intersecção, a gente corta, a gente faz uma cisão, separa, aqui eu tinha o CH3, por exemplo, e eu cortei o hidrogênio e deixei esse elétron livre. Aqui é a mesma coisa, eu posso representar como um traço. Então, radical é quando eu tenho o meu composto livre, ele não está aderido, ele não está junto com uma cadeia principal. Tá? Então, a gente tem um elétron desemparelhado. A nomenclatura da IUPAC oficial para radical é o prefixo mais o termo ila. Bom, com um carbono, mete-ila, metila. Com dois carbonos, etila. Com três carbonos, propila. Tá? Então, olha só, radical, lembra do radical livre? Então, radical livre é um composto que ele está querendo fazer uma ligação, mas ele ainda não está propriamente dito aderido a um composto, tá? Ele está querendo fazer ligação. E esses radicais livres são extremamente reativos, tá? São sempre buscando fazer uma ligação. Bom, a diferença da ramificação, por isso que confunde muito, é praticamente a mesma coisa, só muda o contexto, onde que eles estão. A ramificação ou grupo substituinte, ele já está aderido à minha cadeia principal, ele já está grudado ali, termina em il, por exemplo, metil, tá? E o radical é metila, que ele não está aderido a cadeia nenhuma. Tudo bem? Então a grande diferença de uma ramificação para um radical é o contexto em que eles estão. Ramificação está de fato ligada à minha cadeia e radical livre ou só radical não está. A gente vai focar na nossa aula em ramificação, tá? Quando ele já está aderido à nossa cadeia principal. Bom, então a gente tem um hidrocarboneto aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, e a gente vai seguir uma regra para dar nome para esse composto. Galera, eu que montei essas regras, tá? Pode ter pequenas variações, dependendo de qual livro vocês seguirem ou qual professor vocês tiverem essa aula, mas basicamente é sempre a mesma coisa. Então a gente tem que identificar a cadeia principal. O que é essa cadeia principal? Maior sequência de carbonos e incluir duplas e triplas. Bom, não tem insaturação, a minha maior sequência, eu facilitei, é nessa série horizontal. Lembrando que nem sempre vai estar bonitinho de cadeia reta assim, tá? A gente vai ver outros exemplos que ele vai ter um formatinho diferente. Segunda regra nossa, ou né, o nosso tópico para seguir, identificar ramificações. Bom,
Ramificação com carbono, metil. Ramificação, tá? Não é um radical. Radical é metila. Ramificação, metil. Com 3 carbonos, propil. Com 2 carbonos, etil. Bom, beleza. Cuidado com as variações de 3 e 4, tá? Propil, isopropil, butil, isobutil, sec-butil, terc-butil, ciclobutil. Cuidado com essas variações. Bom, terceiro passo principal, galera. Isso é muito importante. Tem que frisar em numerar os carbonos de forma correta. Eu tenho duas possibilidades. Sempre os carbonos da extremidade número 1, tá? Então, pode ser esse carbono número 1 ou esse número 1. Depois segue a sequência. Mas olha só, o menor valor para ramificação maior. Quando eu tiver as duas possibilidades iguais, tá vendo que aqui 1, 2, uma ramificação. 1, 2, outra ramificação. Essa ramificação de etil é maior. Então, esse é o meu número 1, esse é o meu número 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá vendo que se eu começasse do outro lado, eu poderia ter a mesma sequência. Só que a diferença é que o 4 seria propil, mas eu teria esse etil aqui lá no carbono 6. Então, menor valor para as insaturações, não tenho dupla, não tenho tripla. Menor valor para ramificação maior, tudo bem? Isso é quando tiver ramificações nas mesmas posições, tá? Se eu não tivesse esse etil aqui, esse daqui seria o meu número 1, tá? Porque aqui eu tenho a ramificação mais próxima, mas eu tenho uma competição desse lado. Bom, aí eu vou dar nome para o meu composto. O nome do meu composto segue essa regra sempre, galera. Eu vou citar todos os radicais em ordem alfabética e o número que eles estão, tá? Então vamos lá. Primeiro, entre metil, propil e etil, seguindo a ordem alfabética. A, B, C, D, E. Etil. Vem primeiro. Aonde ele está? No 2. Então eu vou fazer 2 etil. Bom, e depois? M. M, metil, aonde que ele está? No 6. Vou colocar 6 metil. M, M, ó, P. Bom, agora é o que faltou. P, propil, que está no quarto. Eu venho e coloco. 4 propil. Galera, eu vou separar por um hífen, tá? Mas é um nome só. 2 etil, 6 metil, 4 propil. Um único nome junto. Só separei por um hífen, não dei espaço, tá? Agora a minha cadeia principal. Minha cadeia principal segue a mesma coisa, tá? Prefixo, número de carbonos, infixo é a dupla e sufixo é o hidrocarboneto termina em O. Se eu tenho 7, galera, hept, an, o, heptano. Galera, aqui um pequeno detalhe, tá vendo que o heptano é escrito com H? Tá? Aí o PAC aceita os dois nomes, ou eu posso suprimir esse H, colocar direto aqui, ou eu ainda posso preservar esse H e colocar um hífen, tá? Vale para o heptano e vale para o hexano, tudo bem? Mas se eu quiser também deixar e colocar direto o E, perfeito. Nome do composto: 2-etil, 6-metil, 4-propil-heptano ou propileptano. Tá? Muitos professores ainda dizem junta, né? Propileptano. Tudo bem? Perfeito. Então, só seguindo a regra: identificar a cadeia principal, identificar as ramificações, dar número para os carbonos e dar nome para a cadeia principal e o meu composto inteiro. Tudo bem? Isso é passos que eu sigo e ajuda muito no vestibular. Vamos seguir com um outro exemplo? Olha o que eu tenho aqui. Vou seguir a minha regrinha para a nomenclatura. Primeiro, identificar a cadeia principal. Beleza, identifiquei a maior sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segundo passo, ramificações. Com carbono, metil. Um carbono, metil. Beleza. Número. Bom, opção número 1. Posso começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Galera, eu também posso começar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora? Da onde eu começo? Bom, se eu pegar a opção 1, ótimo, mais próximo possível da ramificação. Perfeito. Galera, mas olha o que eu tenho aqui, nessa regra de enumerar os carbonos. Olha, menor valor para insaturações. O que é isso? O que eu tenho aqui, galera? Uma dupla. Bom, se eu tenho uma dupla, a regra para o menor valor para os radicais não vale mais. Vai valer o menor valor para a insaturação, para a dupla. Então, a opção número 2, que é a minha opção correta.
Tudo bem? Então, esse daqui é o meu carbono número 1, porque é o mais próximo da dupla possível. Bom, opa, agora para o meu nome, tá? Seguindo, eu tenho nesse carbono aqui, que é o 5, não é o 2 mais, e o 4, que não é o 3. Então, eu tenho 4 e o 5, 2 radical metil. Então, eu vou colocar 4,5 de metil. 4,5 de metil. Eu vou usar essa opção 2 aqui, mais próxima. Bom, a cadeia minha tem 6 carbonos, prefixo X. E além disso, eu tenho uma dupla no 1. Tá vendo que 1 e 2 eu vou usar o número 1, sempre o menor valor. No 1, 1 em, termina em O, hidrocarboneto. Nome do meu composto, 4,5 di, porque eu tenho 2 radicais metil, 2 ramificações metil, tá? Então, dimetil X1N. Posso também dar o nome, dimetilex1N, tá? Tá vendo que eu juntei? Tirei o hífen, tirei o H, coloquei dimetil X1N, dimetilexeno. Tudo bem? Ou 4,5 dimetil 1-hexeno. Mas a gente vai trabalhar com as regras mais modernas da IUPAC, que coloca o 1 antes da insaturação. Beleza? Nesse exemplo, então, agora mudou um pouco, que eu tenho a insaturação. E eu particularmente gosto muito quando tem dupla e tripla, porque vai facilitar muito o nosso trabalho. De cara eu já sei onde começo, tá? Não vou ter essa dúvida de qual direção eu vou começar. Galera, e olha esse exemplo agora. Bom, nesse exemplo, então eu vou seguir as mesmas regras. Identificar a cadeia principal. Bom, de cara eu vou tentar essa. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Bom, vou dar número, 7 carbonos. Galera, será que eu tenho uma outra sequência de carbonos maior do que 7? Será que eu tenho essa possibilidade? O que acontece aqui, galera? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo que eu tenho uma sequência maior do que aquela sequência óbvia na horizontal? O vestibular adora fazer isso, tá? Misturar, complicar a cadeia principal, tá? Para pegar os desatentos. Então, nem sempre, na verdade, em vestibular, raramente a cadeia principal vai estar horizontal, bonitinha, facinho. Eu vou ter que fazer as combinações. Tá? Vou tentar outra combinação aqui. Se eu conseguisse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, ainda não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também não. Bom, essa sequência aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Então, essa sequência com 9 é a minha cadeia principal. Por quê? A minha cadeia principal é a maior sequência de carbonos possível, incluindo dupla e tripla, que no caso eu não tenho, então eu vou tentar tudo. Tá? Então, a maior sequência de carbonos possível, consegui 9. Vou para o passo 2, identificar ramificações. Aqui eu tenho uma variação do propil, tá, galera? Fiquem bem atentos, tá? Aí eu tenho um isopropil e não o propil, tá? Depois eu tenho aqui um etil, depois eu tenho aqui o metil. Bom, enumerar os carbonos. Menor valor para as insaturações, menor valor para as ramificações. Galera, olha o que eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Muita atenção que esse exercício aqui dá muito erro em vestibular. Lembra que na regra anterior a gente viu menor valor para insaturações maiores. Galera, só que nesse caso aqui não deu empate. Eu não tenho na mesma posição o isopropil e na mesma posição o metil. Na verdade, o metil começa primeiro. Então eu tenho 1, 2, 3 metil. 1, 2, 3, 4 isopropil. Então a minha preferência vai ser o número menor para as ramificações. Então o menor número para onde começa. Caso dê empate, que é o primeiro exemplo, aí a minha segunda opção é o menor número para radicais maiores. Mas nesse caso aqui, eu vou começar aqui. Esse é o meu carbono número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então aqui é o número 1. Por quê?
eu posso fazer o seguinte, eu posso dar os dois nomes. Vou dar o nome como aqui começando por 1 e aqui começando. Depois eu vou somar os valores dos radicais e ver onde eu tenho o menor número. Essa é uma opção. Tudo bem, galera? Então, se aqui eu fosse começar o 1, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 6 e 7. Agora aqui começa 1, 2, 3, 4 e 6. Tá vendo que eu tenho 4, 6 e 7 ou 3, 4 e 6. Então essa somatória aqui de 3, 4 e 6, começando aqui, é menor. Então eu vou optar o menor valor possível mais próximo desse radical. Bom, isso é importantíssimo, tá, galera? Ficou na dúvida das duas possibilidades de nome, soma todos os números de radicais e vê onde que eu consigo o menor valor, tá? Aqui ficou claro que é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então aqui vai dar o menor valor, tá? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O etil também indica isso, tá? Esses dois valores vão ser menor aqui. Bom, nome para os meus radicais. Vou começar em ordem alfabética, tá? Iso, olha o que eu coloquei aqui, galera. Os prefixos com hífen, di, tri, sec, terc, eles não entram na ordem. Hífen não entra. O hífen não é um nome. O hífen é uma característica. Di, etil, é uma característica. Dois radicais etil. O nome é etil. Terc, butil, é uma característica do butil, mas é o butil. Agora, prefixo iso e o nel, que está em desuso, tá? Neopentano, neohexano, que a gente vai ver um exercício específico que vai abordar esse tema que a gente não está tratando mais. Tá? Mas o prefixo iso entra na ordem alfabética. Então, eu tenho A, B, C, D, E. Começo com o E. Quarto carbono, E. 4E. E, F, G, H, I. Depois eu tenho o I no 6. 6, isopropil. Lembrando que isopropil é um nome só, tá? Hífen não entra na ordem alfabética. Quando eu tenho um nome só, entra. Bom, e por fim, o metil no 3. 3-metil. Então, o nome do composto: 4-etil, 6-isopropil, 3-metil, cadeia principal. Com 9, non. Só tem o simples, an. Termina com o hidrocarboneto. Então, aqui a gente tem o 4-etil, 6-isopropil, 3-metil, non, an, o, ou nonano. Tudo bem? Então, relembrando, menor valor para as ramificações. Se der empate, igual ao primeiro exemplo, menor valor para as ramificações maiores. Se a gente converter isso aqui, galera, peguei a mesma fórmula e eu fiz isso, tá? Cadeia principal minha, nesse caso aqui. Perdão, galera. Cadeia principal minha é essa sequência aqui, tá? Vou dar número para os meus carbonos daqui a pouco. Então eu indiquei que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu já sei que a minha cadeia principal é essa anteriormente. Tá? Se eu pegar só a horizontal, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então não é a mais longa, mas essa sim. Ramificação 1, isopropil. Essa ramificação, etil. Essa, metil. 3 ramificações. Número dos carbonos. Regra 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tudo bem? Lembrando, mais próximo, o 3 eu já tenho radical. Aqui começa no 1, 2, 3, 4. Começaria no 4, 5, 6 eu teria o outro e 7 o outro. 4, 6, 7. 1, 2. Aqui eu tenho 3, 4 e 6. Tudo bem? Então, o menor valor é desse canto aqui. Dando nome, 4-etil, ordem alfabética. O E vem primeiro. 6-isopropil, depois vem o I. 3-metil, depois vem o M. Nome do composto completo, non, an, o. Beleza? Olha a comparação, galera. Tá vendo que eu posso tanto indicar essa fórmula estrutural quanto essa. O vestibular adora essa fórmula, adora brincar com essa forma de traços, tá? Lembrando que eu sempre falo em sala de aula, tá? Se você tiver em orgânica, já no nível avançado, já entendeu muito bem essas 4 ligações do carbono, essa posição, migra para essa. Vai facilitar. Não, ainda tenho dúvida, eu prefiro essa. Perfeito. Eu particularmente
nos vestibulares de segunda fase, sempre fiz essa daqui. Tá? Eu acho muito mais clara para mostrar para o corretor as nossas observações. Eu sempre preferi essa, mas atualmente também é abordada essa fórmula. Galera, olha esse exemplo aqui então. A gente tem que começar com uns casos especiais. Olha o número, tá? Então deixa eu só começar. Deixa eu colocar. Eu posso começar por aqui, número 1. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Eu sigo para esse sentido ou eu sigo para esse sentido. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo que nos dois casos eu tenho o mesmo número de carbonos? Olha só, quando duas cadeias com o mesmo número de carbonos competem pela seleção da cadeia principal, escolha a que tiver o maior número de ramificações, que a gente chama de mais substituído. Galera, tá vendo que se eu pegar essa sequência aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá vendo que se eu pegar essa cadeia minha aqui, vamos ver as ramificações? Bom, peguei essa cadeia. Eu tenho uma, duas, três, quatro ramificações. Galera, se eu pegar essa outra cadeia aqui, deixa eu só mudar a cor aqui, para vocês terem uma ideia, tá? Se eu pegar essa sequência aqui, que também me dá 7 carbonos, é uma opção. Essa aqui, eu vou ter 1, 2, e isso tudo aqui é um radical. Olha o sec-butil aqui. Isso tudo é um radical. Então aqui eu tenho o de verde, deixa eu voltar aqui, o laser. Aqui, o verde, 1, 2, 3 radicais. Vou pegar a cadeia principal como vermelho, tá? 1, 2, 3, 4 radicais. Então a opção que eu vou escolher nesse caso é a opção vermelha de cadeia principal. Opa, aqui. Bem? Então essa é a minha cadeia principal, onde a maior sequência possível coincidiu com o outro caso, mas mesmo assim a gente pode observar que nesse caso aqui a ramificação é maior. 1, 2, 3, 4 ramificações. Tudo bem? Então olha só, no 2, no 3 e no 5 eu tenho trimetil, 3 radicais metil. E aqui eu tenho propil, tá? Ordem alfabética, vou começar com o M, lembrando que o tri não entra, tá? Então 2,3,5 trimetil, 4 propil epitano, sem o H é uma opção também, tá? Trimetilepitano, tudo bem? Então lembrando que quando dar empate em números, eu vou dar o menor, eu vou escolher a cadeia mais ramificada ou dar o menor valor para a maior ramificação. Bem, é um caso especial que pode ser abordado. Olha esse outro caso especial que legal, galera. Aqui eu tenho essa opção aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Galera, tanto se eu começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, eu tenho sempre no... Aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos, um radical. Aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos, outro radical. Aqui segue lá o primeiro exemplo que eu dei, tá, galera? O menor número para maior ramificação. Então, 1, 2, 3 etil ou 1, 2, 3 metil. Bom, eu vou começar daqui, tudo bem? Então, esse daqui vai ser a minha sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Por que essa sequência? Por que não é essa começando daqui? Porque aqui 1, 2, 3 metil. Então, o metil iria no 3, que é um radical menor. Então, eu vou optar por esse cara aqui. Então, 3, ordem alfabética. 3 etil, 4 metil, hexano. Tá? Lembrando que eu posso também separar por hífen o nome X. Esses são dois casos muito importantes, tá, galera? Quando dá o número de empate em relação à cadeia e quando a opção que eu tenho dos dois lados eu tenho radicais na mesma posição, que eu vou escolher o menor número para o radical maior. São
temas abordadíssimos nesse nomenclatura de hidrocarbonetos. Beleza? Galera, se vocês lembram disso, esse composto aqui é o exemplo da nossa aula anterior, da aula sobre hidrocarbonetos, sobre ramificações. Então, se vocês quiserem, assistam a aula de ramificações. Foi a aula anterior que a gente abordou isso. O que eu vou pedir, galera? Olha que lindo. Eu quero esse exercício para casa. Quero que vocês deem um nome nesse exercício. Galera, não se assustem. Esse exercício é uma bizarrice. É uma coisa muito além do que o vestibular vai cobrar, tá? Se você conseguir dar nome para esse composto aqui, olha, tem dupla, tá, galera? Eu acrescentei uma dupla aqui e outra dupla aqui. Se você der nome para esse composto, nome correto, esse composto aqui vai dar uma diferença no vestibular imensa. Galera, então posta nos comentários aí dessa aula esse exercício, o nome desse exercício, tá? Vou dar um tempo para vocês fazerem aí. Eu gostaria depois de ver quem que conseguiu dar o nome, tá? Não é fácil, tudo bem? Eu tenho que pegar todos os meus compostos, todos os radicais, ordem alfabética para todos e dar cadeia principal, menor número, toda essa regra. Ah, prefiro esse. Beleza, galera? Não tem problema nenhum, tá? Lembra que a gente tem nome para todos os radicais. Para facilitar na vida de vocês, eu já coloquei a maior sequência. Tá vendo que eu tenho dupla aqui e tenho dupla aqui? Então essa dupla vai ter que passar, a cadeia principal tem que pegar essa dupla e pegar essa dupla aqui. Obrigatório, tá? A partir desse momento eu posso descer aqui, eu posso vir aqui, tá? Mas para facilitar a cadeia principal já está na horizontal, tá, galera? Vou dar uma colher de chá. Agora o resto vocês vão se virar, tá? Ordem alfabética para tudo. Lembrando, separações por hífen. S, terc, di, né, tri que é quantitativo, não entra na ordem alfabética. O iso entra, beleza? E aí se eu tiver sec, butil, né, eu só vou colocar ordem alfabética para o sec, butil, para o terc, butil, se de fato eu precisar separá-los, tá? A gente vai ver isso. Então se eu tenho sec, butil e t, butil, aí eu posso colocar ordem alfabética para o S e para o T, só nesses casos em que eu tenho que comparar entre eles, tá? Os outros não seguem a regra. Então, relembrando, para dar nome nesse composto, S-butil, T-butil, terc-butil e sec-butil, se eles estiverem, nesse caso eles estão, tá? Aí eu vou precisar separá-los por isso daí. Posso escolher essa fórmula ou essa forma. Beleza? Então vamos para a nossa fixação, galera. Então, se liga aí. Então, na aula de hoje, nós vimos essa cadeia, a nomenclatura de compostos de hidrocarbonetos ramificados, tá? Lembrando que a nomenclatura segue sempre citar todos os termos que eu tenho de radicais, ramificações, perdão. Todas as ramificações em ordem alfabética, tá? Indicando o número, e depois eu tenho a cadeia principal. A cadeia principal, prefixo, infixo, sufixo, tá? E aí segue as regras. Identificar a cadeia principal, que é a maior sequência, incluindo duplas e triplas. Identificar ramificações, prefixo, met, et, prop. Numerar os carbonos, menor valor para as insaturações, menor valor para as ramificações. E dar nome para o meu composto, tá? Nesse caso aqui, eu comecei, por que eu comecei da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita? Porque o meu menor valor aqui, o 2, ficou para o maior radical. Desse lado, 1, 2. O número 2 ficaria para um radical menor. Tá? Então, uma das variações é o menor valor para as ramificações maiores. Depois segue a ordem alfabética para as demais. Tudo bem? Então vamos para os nossos exercícios. Então, lembrando, esses exercícios vão ser feitos, né, na nossa aula, na nossa live, nossa aula ao vivo, que a gente vai esclarecer todos eles que são acíclicos. Tudo bem? Então, basicamente, escreva a fórmula do composto: 2-metil-pentano. Então, no segundo carbono eu tenho o radical metil e o meu composto de cadeia principal tem 5 carbonos. 3-etil, 2-metil,
metilhexano. Tá vendo que eu separei por um hífen aqui? Pode colocar direto metilhexano, sem o hífen, sem o H. Então, no terceiro carbono, etil, segundo carbono, um metil. Ordem alfabética, o E vem primeiro que o M. Seguindo esse composto, e ele pede o nome, tá? Encontra a cadeia. Segue aquelas regrinhas. Encontrar a cadeia principal, dar nome para os radicais, dar número para os carbonos e nome para a cadeia, para o meu composto inteiro. Beleza? Bem tranquilo. Aqui, a mesma coisa, dar nome, tá? Identificar a cadeia principal, identificar os radicais, número para os carbonos, nome da cadeia. Mesma coisa aqui, mesma coisa na C, olha a dupla, tá? Saturação, toma cuidado. Aqui nós temos a forma de traço, tá? Tendência dos vestibulares, a FUVEST adora esse tipo de fórmula. Então, mesma coisa. Galera, aqui toma muito cuidado, tá? Com o nome desse composto, para a gente não ter problemas aí com a dupla, tá? A dupla tem que entrar na cadeia principal. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, minha cadeia principal não está na horizontal bonitinha. Façam essa para a gente ver, tá? Número 5. Galera, essa fórmula aqui, desse jeito que está aqui, tá? Eu vou evitar ao máximo, tá? A gente vai dar uma quebradinha aqui, tá? Isso alguns vestibulares fizeram, o Enem fez isso naquele NanoKid. Lembra que nos braços, no punho, onde tinha um carbono ligado a 4 outros carbonos, também não teve a quebradinha, tá? Então, eu prefiro dar esse formato aqui, tá? Então, é só para lembrar, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono, e aqui eu tenho outro carbono. Tudo bem? Senão estoura o número de ligações aí. Aqui ele pede a estrutura e aqui ele pede o nome. Beleza, galera? Nesse daqui vai ser a mesma coisa, tá? Uma observação muito importante. Aqui ele está falando alcadienos. Alcanos de en. Duas duplas. Duas duplas. Duas duplas. Bom, se essas duplas estiverem juntas, uma do lado da outra, a gente chama de acumulados. Se essa dupla tiver, tem uma dupla, pula uma, tem uma dupla, pula uma, intercalados, nós damos o nomezinho de conjugados. E se for isolado, tem uma dupla aqui, uma dupla lá do outro lado, a gente dá o nome para isolados. Tudo bem? Então ele cita isso e aí ele pede o nome desses compostos de dupla conjugada. Tá? Ele quer o nome desse composto aqui e a gente responde nesse exercício. Aqui a mesma coisa, tá? A diferença, galera, esse exercício 7 deixa para o próximo. Tá? Espere um próximo vídeo que ele fala de ciclopentano e benzeno. Próximo vídeo que eu vou postar vai estar relacionado com compostos cíclicos. Então esse 7 não façam agora, assistam o próximo vídeo e depois volta nesse. Beleza, galera? Até a próxima aula e a gente vai rever, fazer todos esses exercícios e ainda corrigir aquele exercício que ficou pedido para casa. Beleza? Postem nesse vídeo. Abraço. Tchau.